Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Eu achei por bem, irmãos, organizar um pouco as ideias aqui a respeito da lição 9, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 2 de março de 2025, e fazer um subsídio aqui a respeito dessa lição. Quem é o Espírito Santo? Nós já gravamos os 3 vídeos de cada dos tópicos, né? Talvez você já tenha assistido. E aqui nós estamos aqui só organizando um pouco as ideias para ficar um pouco didático. E ajuda, né, na aprendizagem, né, da doutrina do Espírito Santo. A paracletologia ou pneumatologia. Paracletologia vem de paráclitos, né? É aquele que está, você chama para ficar ao seu lado. No latim é paracletus, é quem consola, é o confortador, é o consolador. Por isso, paracletologia é o estudo do Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. E pneumatologia, pneuma é vento, ar, no grego antigo, é relacionado com a respiração. Lembra também do pneumático, pneu, né? Você está cheio de ar. Então, é nesse sentido. Mas no sentido religioso, pneuma, ele tem, nesse contexto, ele é espírito. Então, pneumatologia seria o estudo do Espírito Santo. Então, paracletologia ou pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina do Espírito Santo. E a gente vai assim, discorrer rapidamente para o vídeo não ficar longo. Primeiro tópico, os nomes do Espírito Santo. O Espírito Santo ele recebe diversos nomes ao longo do texto bíblico. O próprio nome diz o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito eterno, Espírito da vida, Espírito da verdade. Esse conteúdo está na descrição do vídeo. Então, esses são alguns nomes do Espírito Santo. Pode ser que tenha falhado algum, que eu tenha esquecido de algum, né? Então, são esses os nomes que a gente falou aqui. O Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de adoção, Espírito eterno, Espírito da vida e o Espírito da verdade. Agora, no segundo tópico, eu quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: tem ensinos, doutrinas, não de acordo com a Bíblia, né? Em desacordo com a doutrina bíblica da pneumatologia ou paracletologia, que chama o Espírito Santo de Espírito de verdade. Atenta para isso, irmãos. O Espírito Santo não é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a verdade é Jesus, né? O Espírito de Cristo. Mas o Espírito da verdade é o D mais o A. Esse A aí é um artigo que tá definindo a verdade. É o Espírito de a verdade. O Espírito Santo é o Espírito de a verdade. Aí o D mais A vira da. É o Espírito da verdade. Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e não o Espírito de verdade. Atentem para esse detalhe, amém? Agora tem aqui o outro tópico, os 7 Espíritos de Deus, de Isaías, capítulo 6, versículos 11 e 12. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Irmãos, não é que são 7 Espíritos, é o Espírito Santo, mas são as características do Espírito Santo. Aí falou assim, os 7 Espíritos, mas foi como fosse uma linguagem figurada, não é? Então, o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, são as 7 características de um só Espírito, que é o Espírito Santo. E em Apocalipse também tem a referência a essa expressão,
os 7 Espíritos de Deus. Então, esses 7 Espíritos de Deus, entenda como o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem essas características. Ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, que acaba sendo mais alguns nomes do Espírito Santo, né? Então, aqui acabou que a gente aumentou a lista de nomes do Espírito Santo. Então, entenda isso, entenda que os 7 Espíritos de Deus, aqui em Isaías, em Apocalipse também menciona-se essa expressão, está se referindo ao Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira da Trindade. O Espírito Santo, ele demonstra emoções, ele sente ciúmes, ele entristece. Paulo disse, não entristeçais o Espírito, né? A vontade, o Espírito Santo tem vontade, ele distribui dons como lhe apraz. Não é isso que Paulo nos ensina? Que o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais a cada um de acordo com aquilo que lhe apraz, com aquilo que lhe agrada. Ele dá ordens. Ele disse, separai-me Paulo e Barnabé para a grande obra que eu os tenho chamado. E aí eles foram para a primeira viagem missionária. O Espírito Santo ensina, intercede, fala, guia. Então nós vemos atitudes que o Espírito Santo tem, atitudes de pessoa. A pessoa tem vontade, dá ordem, fala, intercede, ensina, guia, tem emoções, entristece, sente ciúmes, tem vontade. Então, esses versículos, né? Nós não estamos citando aqui os versículos bíblicos. Entendemos que os irmãos já têm a consciência, a noção desses versículos. Até mesmo porque na revista, né? Na revista está tendo muita menção a respeito dessas características do Espírito Santo. Mas estou só trazendo esse enfoque geral sobre a personalidade do Espírito Santo, que foi esse tópico que nós falamos aqui agora. Então, ou seja, uma força ativa, ela não tem vontade, ela não sente ciúmes, ela não entristece, ela não ensina, não é verdade? Nós temos aqui agora outro tópico, atitudes que podemos ter em relação ao Espírito Santo. Nós podemos mentir ao Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E olha só o que ele disse, não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse versículo mostra a divindade do Espírito Santo também. Assim como também mostra a divindade do Espírito Santo os textos bíblicos que falam de sua onisciência, onipotência, onipresença e eternidade. Então, voltando ao tópico, atitudes que podemos ter em relação ao Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, resistir o Espírito Santo. Podemos tentar contra o Espírito Santo, endurecer o nosso coração, não reconhecer os nossos erros, resistir, né? Essa atitude, o Espírito Santo está falando, vai, faz, obedece, e você está resistindo ao Espírito Santo, está se opondo ao Espírito Santo, está tentando o Espírito Santo. Isso é muito sério. Então, atitudes que podemos ter em relação ao Espírito Santo: mentir ao Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, entristecer, resistir, tentar e também obedecer ao Espírito Santo. Nós podemos obedecer ao Espírito Santo. São atitudes que nós podemos ter em relação ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. E a divindade do Espírito Santo, que nós já cantamos a pedra aqui, né? Onisciência, onipotência, onipresença, a eternidade do Espírito Santo. E o texto que nós lemos, vamos ler novamente, Pedro pergunta a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém, irmãos? Então, fazendo um resumo, um fechamento, nós falamos
sobre os nomes do Espírito Santo, sobre a expressão Espírito da Verdade, sobre os 7 Espíritos de Deus, que são 7 características do Espírito Santo. Você pode falar: João é inteligente, João é esperto, João é gentil. Você não tem 3 Joões, né? Você tem um João só, mas ele é esperto, ele é gentil, ele é inteligente, ele é amigável. Aí você está falando as características do João. Aqui é a mesma coisa, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Então nós falamos sobre os nomes do Espírito, a expressão Espírito da Verdade, a expressão os 7 Espíritos de Deus, falamos sobre a personalidade do Espírito Santo, falamos as atitudes que nós podemos ter em relação ao Espírito Santo, e nós falamos a respeito da divindade do Espírito Santo. É um panorama breve, geral, sem muitos detalhes, sem aprofundar muito, mas eu acredito que é um bom subsídio para essa lição 9. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus e com todos aqueles que estão estudando essa riquíssima revista da Escola Bíblica Dominical. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.